Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Encontro Diário. Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos continuar a nossa devocional sobre as bem-aventuranças. Fizemos um estudo profundo, lindo e maravilhoso sobre bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Se você não assistiu esse vídeo, eu aconselho você a assistir os vídeos, são vários vídeos falando a respeito do coração. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante, né? Você ser um pacificador, você será chamado filho de Deus. O que você tem buscado? Paz? Ou você tem alimentado os conflitos? Você tem sido aquele pacificador ou você tem ajudado a guerra e, sabe, aflorado mais os ânimos, né? Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. É um estudo maravilhoso que nós vamos falar sobre ser pacificador. Então, o que é ser um pacificador? Jesus não disse bem-aventurado os que evitam a briga, ou os que ficam em silêncio. Ser pacificador não é ficar em silêncio. Mas ele disse, bem-aventurado aqueles que agem ativamente para construir ponte, para curar as feridas, né, para restaurar os relacionamentos, né? Então, ser pacificador não é ser passivo, não é viver de passividade, mas é ter coragem com amor para dizer o que precisa ser dito e trazer de volta a unidade, trazer de volta a união. É saber acalmar os ânimos, é saber não inflamar, sabe? Não ficar ditando regras agressivas, mas é você trazer a unidade de volta. É agir com sabedoria e não com gritaria, e não com desavença, com desaforo, né? Então, o pacificador, ele não nega a verdade, mas ele deixa o amor prevalecer nas questões. Então, ele consegue também olhar a dor do outro. Ele não fica olhando só para a sua dor, só para o que fizeram comigo, só olha o jeito que ele falou comigo, olha o que ele fez comigo. Não, ele consegue ver algo bom também na vida do outro, né? Assim como ele se sente ferido pela situação, ele consegue olhar também a ferida do outro pela situação. Porque em toda situação existem os dois lados. Não existe só o meu lado, não é só eu que sou correto, né? Então tudo tem os dois lados, tudo tem um porquê, né? E o verdadeiro pacificador enfrenta a verdade, mas com o espírito de amor, né? Com o espírito da verdade, com o espírito de calma, de paz, de se importar com a dor do outro, em buscar a verdadeira justiça, não a justiça para o seu próprio ego, não a justiça para a sua própria razão, mas é buscar aquilo que seja bom para ambas as partes, buscar aquilo que traz paz para o ambiente, né? Então, me diz aí se você tem sido um agente de briga ou você tem vivido num mundo de guerra. Hoje nós vivemos num mundo de guerra, né? A discórdia está em tudo quanto é lugar, na internet, na família, na igreja, né? Conflitos nas redes sociais, cancelamento. Então, hoje nós vemos que nós vivemos em um estado de guerra. Né? Seja no trabalho, na família, com o marido, com os filhos, né? Então, nós precisamos ser esse agente de pacificador. Não é fácil, mas é necessário para que nós possamos ter uma vida que realmente transforme outras vidas, né? Então, aonde há contenda, Deus quer fazer o quê? Colocar eu e você como um pacificador para transformar o ambiente e não para deixar ele mais em guerra ainda. Então, você tem que ser aquele que chega e consegue fazer com que as outras pessoas enxergam algo positivo e não só o negativo da situação. Né? Então, que nós possamos ser esse agente de transformação do ambiente. Né? Jesus é o maior pacificador de todos. Jesus, por mais, aonde ele chegava, por mais que as pessoas eram maltratadas, maldiziam dela, ele trazia aquela paz para a própria pessoa e ele fazia com que a própria pessoa, que às vezes achava que era o pior de todos, conseguisse ver algo bom nele e não só como algo pior. Então nós temos que ter essa sabedoria de trazer, de você conversar com uma pessoa, mesmo que você se sinta na razão, mas você mostrar para ela que ela também tem algo de bom, ela também tem algo de valor que você já viu nela um dia e que você vê nela, né? Então, e não só trazer os conflitos, a guerra, né? Então, Jesus reconciliou o homem com Deus. Jesus foi o maior pacificador de todos. Ele trouxe essa reconciliação, ele trouxe esse perdão, né? Se hoje nós temos acesso a Cristo, é por causa do perdão.
Né? Se hoje nós temos acesso ao Pai por causa do perdão de Cristo. Então ele foi o maior pacificador, ele resolveu a nossa questão com o Pai. Então hoje eu e você pode se achegar ao Pai por causa do sacrifício dele, que nos purifica de todo pecado e nos faz santo. Então como eu e você não vamos ser esse agente também de transformação, de pacificar o ambiente, né? Nós somos discípulos de Jesus, nós temos que agir conforme ele agiu. Então nós temos que trazer essa paz ao ambiente, né? Nós temos que ser esse agente, né, verdadeiro. E como viver isso na prática, né? Ore antes de responder. Ore antes de responder. Então, na prática, ore, sabe? Ore em favor da pessoa. Não fico, às vezes você vai gastar tempo de oração aí, né? Você vai gastar seu tempo de oração. Deus, o Senhor tá vendo o que fizeram comigo, Pai? Olha o que fizeram comigo. Eu tô sendo injustiçada e você tá ali gastando seu tempo de oração só mostrando para Deus o quanto que você foi injustiçado. Pai, faz justiça. E aí você fala assim, nossa, tive um tempo de oração maravilhoso. Nossa, orei tanto, falei tanto com Deus. Não, queridos. Você só pediu justiça, justiça, justiça e você tá com seu orgulho lá em cima, toda dona da razão aí, né? E que transformação houve, né? E aí se Deus não faz a justiça, Deus não ouve a minha oração, eu pedi tanto, eu orei tanto e Deus não ouve. E aí o que será que estou fazendo de errado? Queridos, primeira coisa que nós temos que entender, quando nós vamos chegarmos a Deus, sonda o meu coração, Pai. Vê se há em mim algo errado. Vê se há em mim algo que o Senhor precisa transformar. Vê se há em mim algo que o Senhor quer me ensinar mediante essa situação, Pai. Abre os olhos do meu coração. Ilumina os olhos do meu coração para que eu possa ver qual é o posicionamento que o Senhor quer que eu tenha nessa situação. Como o Senhor deseja que eu age nessa situação? Qual é a direção do teu espírito para mim nessa situação? Você vê a mudança de toda a oração? Né? Você quer aprender com isso. Você está aberto para Deus te ensinar com isso. E não pedindo vingança, justiça, e querendo guerra, e querendo que o outro se prejudique. Aí quando o outro se prejudica, aí você fala, ai, tá vendo? Deus ouviu minha oração. Queridos, não é assim que Deus quer que nós agimos. Não é dessa forma que Deus quer que nós agimos. Então, escute com empatia o que a outra pessoa tem para dizer. Escute com amor. E eu vou falar algo para você que eu vivo isso. Por mais que você considere que você está 100% certo, que você nunca está 100% certo, mas por mais que você considere, eu estou 100% certo, peça perdão você primeiro. Peça perdão primeiro. Isso é transformador. Isso cura não só a vida do outro, mas a sua vida. E te traz uma dependência do Senhor maravilhosa. Isso mata o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa soberba e faz com que nós ficamos mais dependentes do Senhor, né? E sejamos um agente de promover a reconciliação. Não só as pessoas com Deus, porque muitas vezes a rincha nossa com as pessoas impede delas se relacionar com Deus. Impede da oração dela chegar até Deus. Da sua oração. Então, queridos, é muito sério isso. Deus não se agrada. Se tem uma coisa que Deus detesta, é a fofoca, é a intriga, sabe, essa briga entre irmãos. Deus não quer isso. Então, que nós possamos compartilhar a paz de Cristo, compartilhar essa devoção sabe, de ser esse pacificador, né? E tem uma promessa aí. Serão chamados filhos de Deus. Então, para nós ser chamados filhos de Deus, queridos, aqui na Terra, para as pessoas verem nós como os filhos de Deus, nós precisamos nos posicionar como tal. Né? E essa é a promessa de Deus para nós. Que as pessoas olham para nós e falam, nossa, você é diferente. Você não tem noção que quando nós nos posicionamos dessa maneira, nós vamos trazendo cura para a vida das pessoas, cura para a nação, cura para as pessoas, né? Então, ser um pacificador, você reflete o coração do Pai na vida da pessoa. Olha que coisa linda que nós podemos fazer, né? Quando nós agimos com pacificador, nós vamos transformando o mundo, né, com o caráter de Cristo. As pessoas vão sendo transformadas, você vai sendo transformado. Então, assim, que nós possamos ser a voz de Cristo aqui nessa terra, sendo um pacificador, sendo aquele que busca em Deus essas verdades, que busca em Deus, né, em falar mais sobre amor, em tentar trazer as coisas não só
para a guerra, sabe? Não para a guerra, mas para a paz, né? Então, se essa mensagem falou com você, compartilhe para que mais pessoas possam também, sabe, viver isso, ter essa paz, buscar essa paz, né? Deixe no comentário se você tem vivido como um pacificador. E se você não tem vivido, coloca: eu começarei a viver como um pacificador. Escreve aí no comentário: eu vou ser um pacificador. Então, assim, eu quero isso para minha vida. Que você queira isso para sua vida. Porque isso é a paz que excede todo entendimento, que vai invadir o seu coração e não vai permitir que você viva escravo de qualquer situação que você tenha vivido. Deus abençoe.